Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais uma live de reflexão espiritual. Daqui a pouco, daqui a 7 minutinhos, iremos começar nossa reflexão com o tema de hoje: suicídio, viver ainda é a melhor escolha. Hoje é o dia 10 de setembro, dia de combate ao suicídio, por isso estamos falando sobre esse tema, o suicídio. O mês de setembro é o Setembro Amarelo, que nós trabalhamos esse tema na maioria das casas espíritas, nas escolas, também nas igrejas de uma forma geral. Quero convidar cada um dos irmãos e as irmãs para irem já compartilhando aí com seus grupos, com seus amigos, seus colegas, essa live. Daqui a pouco, de 8 horas da noite, iremos começar a nossa reflexão. Ok? Daqui a pouquinho, meus irmãos. O pessoal já está entrando aí. Espero que vocês, na noite de hoje, possam, junto comigo, refletirmos um pouco mais sobre esse tema importante. Certo? E daqui a pouquinho, o pessoal já está entrando, já pode ir colocando aí as pessoas que querem entrar na prece. Meu copo com água já está aqui. Vocês podem colocar o seu copinho com água aí. Daqui a pouco, 8 horas da noite, iremos começar a nossa reflexão sobre o suicídio. Viver é a melhor escolha. Pode compartilhar aí com seus grupos, com seus amigos. Depois a gente vai editar essa palestra, essa live. E iremos colocar nosso canal no YouTube, Humberto da Nóbrega Alves, para vocês compartilharem com seus amigos, com as pessoas que vocês gostam. Daqui a pouco, meus irmãos, meus amigos, estaremos abrindo a nossa live de reflexão, fazendo a nossa prece inicial. Deixa eu ver quem é que já está aí. Rosiane Marques. Seja bem-vinda, minha irmã. Daqui a pouco o pessoal está entrando. Eu acredito que alguns ainda estão assistindo a live lá do nosso lar. Assim que terminar a live, o pessoal entra aqui na live da gente. Certo? Daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vai aqui esperando o pessoal ir entrando. Eu vou escolher uma música, certo? Para o pessoal que está entrando aí. É uma música bem interessante. Como hoje a gente vai falar sobre suicídio, nada melhor do que falar sobre Deus. Uma música que eu escolhi, bem interessante, de Delino Marçal, Deus é Deus. Daqui a pouco eu vou passar essa música para a gente começar. Deixa o pessoal ir entrando aí. Daqui a pouco. Deixa eu ver se eu consigo ela aqui na internet. Ah, tá aqui. Deixa eu botar. Deus é Deus. 8 horas da noite iremos começar a nossa reflexão. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí. Vou começar com essa música, Deus é Deus, de Delino Marçal, para que a gente entre nessa energia. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente Deus. 8 horas da noite iremos começar nossa live de reflexão sobre suicídio. Viver é a melhor escolha. Daqui a pouco. Pegando seu copinho com água. Já pode colocando aí os nomes das pessoas que vocês querem para a prece. Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não 8 horas, daqui a pouco a gente inicia a nossa live. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. O pessoal já está entrando aí. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Daqui a pouco, 8 horas, a gente começa a nossa live. Enquanto isso, vamos aí. Esse clipe, Deus é Deus, de Aline Massal. Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Boa noite, Catileia. Tudo bom, Catileia? Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Graças a Deus. Aí foi uma música que a gente escolheu para a gente começar. 8 horas da noite, vamos iniciar a nossa live. Quero convidar cada um dos irmãos e cada uma das irmãs para ir colocando os nomes das pessoas aí que precisam de prece. Aquela pessoa que está necessitando nesse momento de algum amparo espiritual. Vamos pedir a espiritualidade maior para que possa se fazer presente através da espiritualidade divina. Nesse momento, os irmãos firmam o pensamento em Jesus, nos espíritos amigos, e a gente vai começar a nossa live pela prece, que é o que nós sempre fazemos. Coloca o seu copinho com água aí de lado. A gente levar o pensamento ao alto, agradecendo a espiritualidade maior. Vamos nesse momento expandir a nossa luz, elevar o nosso pensamento aos espíritos amigos. E neste momento a espiritualidade maior se faça presente na vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. A todas as pessoas que irão entrar nessa live na noite de hoje, que possam receber as bênçãos iluminadas do alto. Divino Mestre Jesus, dê-nos a permissão dos espíritos aureolados de Deus, todas as falanges espirituais, dos caboclos, dos pretos velhos, dos ciganos, do Oriente, do Ocidente, médicos e enfermeiros espirituais das mais diversas falanges. Falange do nosso irmão Bezerra de Menezes, André Luiz, do irmão Tofitz, de todos os médicos e enfermeiros espirituais, que possam ir na casa de cada um dos irmãos e das irmãs que estão passando por algum tipo de doença material, mas especialmente das doenças espirituais. Que neste momento os divinos mestres e mentores, que em nome de Deus e de Jesus, possa adentrar a casa mental de cada um dos irmãos, limpando todas as energias negativas, todos os pensamentos nefastos que possa estar trazendo algum tipo de desequilíbrio para o espírito. Divino Mestre Jesus, de luz, de bênçãos espirituais, que neste momento a divina providência de Deus dê a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs
o que cada um está necessitando e o que Deus nos dá por merecimento. Que neste momento, cada uma das criaturas desse planeta Terra que recebam as bênçãos iluminadas de Deus, de Jesus, que é o nosso grande mentor, que é o nosso grande mestre e governador do planeta Terra e da nossa Via Láctea. Divino Mestre Jesus, que possamos estar conectados com a natureza, que possamos estar conectados com o pensamento da sustentabilidade, o pensamento da conservação da vida no planeta. E passando pela conservação da vida no planeta, lembremos da nossa vida, a vida que foi dada por acréscimo e misericórdia de Deus a cada um de nós humanos, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus. Que neste momento nós agradeçamos a Deus por tudo, pelas bênçãos da vida, e que se em algum momento o irmão ou a irmã estiver carente, que firme o pensamento no alto, na espiritualidade maior de luz, e diga para Deus diretamente: Deus, muito obrigado pela vida. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar convivendo com as pessoas da minha família, do meu trabalho, da minha sociedade. Que nós possamos estar cada vez mais firmados no pensamento holístico, no pensamento divino, no pensamento da concretude de que somos seres eternos e precisamos estar ligados a essa eternidade da melhor forma possível. Deus de luz, de paz e de amor, nos abençoa e traga para cada um de nós o que nós precisamos neste momento. Muito obrigado. Deus de paz, Deus de luz, que neste momento, Jesus, cada um dos irmãos sintam-se abraçados, que cada um dos irmãos sinta-se aproximados da lei de Deus pela luz divina. Após essa prece, meus irmãos, após essa prece, minhas irmãs, nós iremos começar a nossa live, certo? Com o tema suicídio. Viver é a melhor escolha. É o tema da noite de hoje. Iremos fazer uma análise reflexiva sobre esse tema, partindo do significado do que se constitui o suicídio, do ponto de vista espírita e do ponto de vista espiritual também. Iremos fazer um recorte histórico deste tema, uma vez que o suicídio não é só uma característica peculiar dos tempos atuais, embora que muitas das criaturas atuais tenham ido pelo tormento do suicídio, tenha feito esse desatino contra a própria vida. Mas isso é uma coisa que na história da humanidade a gente vê vários exemplos do suicídio, de como aconteceu o suicídio, né? Vamos fazer um recorte histórico desse tema e mostrar na história da humanidade alguns exemplos de como foi que o suicídio se apresentou, pessoas que cometeram suicídio, e trazer até para a Bíblia. Vamos trazer um pouco desse recorte histórico. Após um recorte histórico, vamos trazer também a opinião das obras espíritas. O que é que o espiritismo ele fala sobre o suicídio? Uma das marcas do espiritismo é esse trabalho em prol da vida e do combate ao suicídio. Já faz muito tempo que a doutrina espírita faz esse combate, é uma bandeira do espiritismo, tratar a vida como o elemento mais importante da essência do espírito e de se combater o suicídio, como essa fuga que algumas pessoas fazem. E vamos trazer algumas obras espíritas para dar este embasamento do que o espírito da verdade fala e os espíritos, através das várias mensagens dos médiuns, como Chico Xavier, como Divaldo Franco e outros, sobre este tema. E a gente vai trazer essas obras espíritas, trazendo esse foco no direito à vida, nas razões oportunas, para que nós possamos entender a vida como a melhor escolha para o nosso espírito no processo evolutivo. Se escolhemos reencarnar, é porque nós escolhemos a vida como uma ferramenta de evolução do nosso espírito. Nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é chamado de mês
de setembro amarelo. Tem essas coisas que a gente fala aí, setembro amarelo, né? Tem essas histórias aí. Aí o setembro amarelo é o setembro de valorização da vida. Hoje, especificamente, dia 10 de setembro, desde o ano de 2014, no mês de setembro, foi escolhido esse mês para fazer uma das campanhas mais importantes na nossa sociedade, de uma forma geral, que é o combate ao suicídio, que o Espiritismo faz isso todos os anos, em uma grande parte das igrejas, da sociedade civil e das religiões, de uma forma geral, do combate ao suicídio. E é oficialmente neste dia 10, no dia de hoje, que eu escolhi para falar sobre o tema, é o dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então fazemos essa campanha, entramos nessa luta de combate ao suicídio, que é o chamado Setembro Amarelo. Esse Setembro Amarelo, meus amigos, minhas amigas, já vem desde o ano de 2014, já há um tempinho, né? E ele tem como objetivo prevenir e reduzir os índices, os números alarmantes de suicídio do nosso país e, de uma forma geral, no mundo. Luiz Andrade está por aí. Tudo bom, meu irmão Luiz? Boa noite. O pessoal já está chegando aí, ó, devagarinho. O irmão Luiz já está por aí. Hoje vamos do tema suicídio, viu, meu irmão? Uma referência ao mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que nós, nas casas espíritas, nas igrejas de uma forma geral, nós trabalhamos esse tema bastante relevante e trazendo não somente a questão da morte, mas acima de tudo da vida como a ferramenta do espírito. Boa noite, meu irmão. Certo? E vamos trabalhar com esse tema a partir do dia de hoje. Várias casas espíritas vão estar fazendo live sobre esse tema. Vários espíritas, vários espiritualistas vão estar fazendo live. Se nossas casas espíritas estivessem abertas nesse momento, esse mês seria um mês de muitas palestras sobre este tema. E a gente não poderia deixar de fazer uma live sobre este tema, não é verdade? Nosso irmão Luiz já está colocando suas opiniões aí. Quem for entrando, eu convido para colocar suas opiniões. O que é que vocês acham sobre este tema? É importante, meus amigos e minhas amigas, falar sobre o tema suicídio nas casas espíritas, nas igrejas de uma forma geral. É importante a gente falar sobre o suicídio com a família, na escola, com os nossos amigos. O que é que vocês acham? Coloquem suas opiniões aí que a gente vai lendo. Nosso irmão Luiz já colocou que o tema é muito importante. E ainda mais agora com esse tempo de pandemia, não é verdade? Exatamente. Olha só, vamos começar pelo significado dessa palavrinha suicídio. Esta palavra suicídio vem do latim, que significa sui, próprio, e caedere, matar, que se traduz, certo, como o ato intencional de matar a si mesmo. Suicídio é você intencionalmente se matar. A sua causa, geralmente, segundo a medicina, segundo os estudiosos do tema, geralmente está relacionada a um transtorno mental, que algumas pessoas passam momentaneamente, que não é eternamente nessa linha energética, mas passa por momentos que incluem depressão, transtorno bipolar. Tem pessoas que têm problemas relacionados à esquizofrenia, outros que estão ligados à parte do alcoolismo, abusos de drogas de uma forma geral, e tem uma variedade muito grande de causas que estão relacionadas a este desatino que algumas pessoas cometem. Meus amigos, minhas amigas, a doutrina espírita, como eu falei, todos os anos, nesse mês de setembro e durante todo o ano, fala muito sobre a importância da vida, e a importância da vida como um elemento da grande misericórdia de Deus para conosco. E o suicídio é um desses temas que nós falamos bastante dentro da doutrina espírita. O pessoal está entrando aí. Silvia, minha amiga Silvia, boa noite, minha amiga, tudo bom? Tudo na paz de Jesus, minha irmã. Pode colocar nas suas opiniões. O que é que você acha, minha irmã Silvia, sobre o suicídio? Conheceu já alguém que cometeu esse desatino? Coloque sua opinião aí que vai enriquecer muito o debate. Mas voltando aqui para o que a gente estava falando, em relação à doutrina espírita, que todos os anos a gente faz praticamente no mês de setembro um foco bem maior sobre
o tema de combate ao suicídio, mas todos os dias a gente está falando sobre a importância da vida e também da pessoa não cometer o suicídio. Do ponto de vista da doutrina espírita, prestem atenção, eu vou dizer uma coisa aqui, que é um ponto de vista da doutrina espírita, que eu também concordo com esse ponto de vista que a doutrina espírita fala. Para a doutrina espírita e para mim, o suicídio é considerado como um crime. É considerado como um crime. Mas é um crime você matar a si mesmo. Para nós, espiritualistas, para a doutrina espírita, sim, porque ele se constitui, meus amigos e minhas amigas, como uma grande transgressão na grande lei, que é a grande lei de Deus. Porque é sempre uma falta para nós que estudamos um pouco o tema, de acordo com as obras espíritas, dos relatos dos espíritos sobre o tema, muitas vezes é uma falta de resignação da pessoa e da falta de submissão à vontade do Criador, que momentaneamente fica com seu espírito muito aberto a uma condição de pessimismo, de depressão e assim por diante. Nós não estamos aqui querendo julgar as pessoas que cometem por terem cometido suicídio, mas para que nós possamos alertar a todas as pessoas que estão à nossa volta, porque são muitos, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas que estão ao nosso derredor. Se eu fosse falar aqui as estatísticas, eu não peguei na internet, mas é um número alarmante do número de suicídio que tem crescido bastante, principalmente entre os jovens. Por que será que tem acontecido isso, meus irmãos e minhas irmãs? Porque nós sabemos que uma das brechas para as pessoas cometerem suicídio é a falta de perspectiva. E nós observamos muito isso entre a juventude, uma falta de perspectiva muito grande em relação a muitas coisas, principalmente a perspectivas de futuro. Nosso irmão Luiz já está colocando uma opinião aí, ó. Sem contar também a obsessão que está relacionada, a gente vai falar sobre isso, meu irmão. Luiz também está colocando, é o pior ato que um ser encarnado possa praticar, como eu já falei, é um crime, né? E este crime constitui como uma transgressão à lei de Deus, que é a lei divina, meus irmãos, considerando-se como uma falta de resignação à submissão da lei de Deus. Meus queridos e queridas amigos e amigas, essa característica do suicídio que tem acontecido no seio da sociedade humana não é uma coisa atual. A gente não pode dizer, olha, o suicídio ele só apareceu hoje. Não. A gente vai fazer um recorte aqui de alguns momentos de nossa história, como foi que o suicídio apareceu, para que a gente possa entender como é que hoje ele está presente entre nós. Se a gente for observar, na história da humanidade, são vários os exemplos de suicídio que a gente observa no transcorrer do processo evolutivo histórico da humanidade. Um exemplo bem interessante que vocês podem pegar aí nos livros de história, pode colocar na internet que vocês vão ver. No Egito Antigo, temos um exemplo de uma pessoa muito importante, um célebre, uma pessoa muito, na época, poderosa, que cometeu suicídio, que foi Cleópatra. Se vocês puderem entrar na internet, vocês vão ver que essa grande pessoa cometeu suicídio. E tem até suicídio por causa de amor, não é verdade, meus irmãos? Mais à frente, eu vou dar vários exemplos aqui. Cleópatra foi um exemplo de uma pessoa célebre que se suicidou com veneno, né? Já entre os povos orientais, também nós vamos ver desde a antiguidade que o suicídio se faz presente no Japão, nos países do Oriente. O suicídio é um fato vulgar e é um fato normal, uma prática que eles chamavam de harikari, de se matar, né? Era quase como uma honra para alguns desses povos orientais. É por isso que a gente tem que compreender o processo cultural, mas a gente também tem que mostrar, a nível espiritual, o erro que eles cometeram, mesmo eles têm uma compreensão de que seria uma honra, mas a gente sabe que não. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião aí. Entre os povos orientais, acontecia muito a questão do harikari, principalmente entre os guerreiros, né? Acontecia esse fato. Mais à frente, a gente vai ver na antiguidade, se você for analisar, por exemplo, pela Bíblia, nos exemplos bíblicos, né, dentro da Bíblia, quem tiver o costume de ler a Bíblia, ou estudar um pouco da história da Bíblia, especialmente do povo hebreu, a gente vai ver que na antiguidade, os hebreus
certo? Foram os povos que cometeram menos suicídio na história da humanidade. A gente vai observar isso. Outros povos têm um número muito maior, mas entre os hebreus isso não acontecia. Pode ser especialmente relacionado à questão da religião. Um exemplo que a gente vai ver do povo hebreu na Bíblia foi o exemplo de Judas, que se suicidou. E a gente vai ver no livro Crônicas de Além-Túmulo, que eu coloquei aqui para eu lembrar direitinho, que é um livro que eu tenho aqui em casa, já li e recomendo ao pessoal que leiam aí. Nesse livro Crônicas de Além-Túmulo, o espírito de Humberto de Campos conta a história de Judas. E olha só, meus irmãos, nessa história de Crônica de Além-Túmulo, eu vou só fazer um resumo bem rápido para que vocês entendam a história de Judas. Judas, o espírito de Judas, nós podemos considerar como o primeiro espírito que foi auxiliado diretamente pelo Mestre Jesus. Vocês sabiam disso? No livro Crônicas de Além-Túmulo fala sobre isso. Como é que isso aconteceu? Certo? Deixa eu ver se tem uma opinião aqui. No mundo, estima-se que 800 mil suicídios anualmente. Obrigado, irmão Luiz, aí pelo número, pela pesquisa que você fez aí. É mais ou menos isso, um número alarmante, viu? 800 mil pessoas, um número grande demais. Agora, meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a história de Judas, um desses hebreus. Nós falamos aqui que o povo hebreu era o povo que cometia menos suicídio na antiguidade, mas um exemplo que a gente vai ver na Bíblia é justamente o exemplo de Judas. Que Judas, ele se equivocou achando que Jesus seria um rei normal, como as pessoas da época, e ele se aproximou de Jesus achando que iria ter ganhos ao lado de Jesus se Jesus tomasse o poder. O que aconteceu não foi este poder que Jesus falava. O que ele pensava em um outro poder. O reino de Deus, o reino de Jesus, era um outro reino que não era deste mundo. E Judas, ele, quando viu que o negócio estava desandando, na época, na cabeça dele, pro lado de Jesus, foi o que aconteceu, ele cometeu suicídio. Segundo o espírito de Humberto de Campos, o espírito dele ficou tão perturbado que foi para as zonas dos vales do suicida, né? E quando Jesus, ele passou pela parte do espírito que saiu do corpo, no momento da crucificação, quando Jesus saiu, o primeiro ato de Jesus foi ir onde Judas estava para auxiliar Judas, trazendo, certo, um reconforto para aquele espírito. Não que Jesus foi lá para passar a mão na cabeça e dizer que estava tudo garantido, estava tranquilo, não, mas para dar um apoio. E Judas, o espírito dele, voltou em outras encarnações, até como, por exemplo, Joana d'Arc, que foi uma das encarnações como Joana d'Arc, e passou por várias situações reencarnatórias, passando por dificuldades decorrentes desse ato criminoso que ele fez consigo mesmo, o espírito de Judas. E é nos relatado justamente isso, aquele período da Semana Santa, né? Judas, ele vai para as ruas lá, que Jesus estava no processo de crucificação, e fica lá, porque a humanidade puxa ele para lá. Isso está no livro Crônica de Além-Túmulo, né? Segundo os espíritos, o espírito de Judas, ele é governador de uma colônia espiritual, um espírito elevadíssimo hoje, mas ele tem sofrido muito por nosso pensamento até hoje, e nós ainda temos a concepção, quando falamos de traição, por exemplo, nem tanto do suicídio, quando falamos de traição, associamos a Judas, né? E acontece isso todas as Semanas Santas, quando aquele pensamento da humanidade puxa Judas das colônias mais elevadas para aqui para a Terra, ele sofre mesmo tendo passado por todo o processo de reencarnação, de melhoramento espiritual, ainda segura o pensamento da humanidade com relação ao desatino que ele cometeu, com relação à traição e com relação ao próprio suicídio, né? Tem muitas pessoas que falam. Aí, olha só, e nesse livro, meus irmãos, desse livro que eu falei aqui, Crônica de Além-Túmulo, tem um diálogo bem interessante que fala uma coisa que eu acho fantástico, porque quando ele conversa com o espírito de Humberto de Campos,
Aí o espírito de Humberto de Campos disse, mas meu irmão, por que você está sofrendo, né, chorando aqui nas ruas de Jerusalém? Aí ele diz, meu irmão, é a humanidade que me puxa para aqui. Aí ele ainda faz um comentário bem interessante, que ele diz assim, olha, é interessante que as pessoas me recriminam porque eu vendi Jesus por 30 denários. Mas, olha só essa reflexão, meus irmãos. Hoje a humanidade vende Jesus a grosso e a varejo. E ninguém diz nada. Passa em branco. Só a mim. Ele faz essa reflexão. Eu acho muito interessante, porque isso é uma realidade. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos. Não querendo entrar em polêmicas aqui, mas uma grande parte dos cristãos da atualidade se apega na palavra de Jesus, não é pelo fato de querer evoluir, de querer se melhorar, não. Muitos se apegam, muitos, uma grande parte, se aproveitando da palavra para ter ganhos em muitas das religiões, muitas das igrejas. Não vou dizer em todas, mas muitas igrejas viraram verdadeiras empresas de Deus. De Deus na cabeça dele, né? Mas eu não vou partir por esse caminho, porque o meu objetivo não gosto de entrar em discussões e falar mal de outras religiões. Eu gosto de olhar mais para mim, para dentro de mim, e não ficar falando mal de outras religiões, mas é uma realidade. O próprio Gandhi, ele diz assim, se um terço da cristandade fizesse o que Jesus pediu, a humanidade era outra. Judas é um desses exemplos que traz para nós uma reflexão. Que tipo de cristãos somos nós? Não é verdade? Manuel Júnior está entrando aí, certo? E mais para frente a gente vai ver, meus amigos e minhas amigas, na Idade Média, que foi uma idade que é muito importante para a história da humanidade, o suicídio começou então a diminuir os números. Por quê? Porque os números de suicídio começaram a diminuir na Idade Média? Porque na época, olha só, são os falsos profetas que Luiz está falando aí, realmente, de alguns desses líderes religiosos, né? Mas a gente não está aqui para falar mal deles, né? Me desculpe se eu entrei nessa seara, que eu não gosto nem de entrar, mas isso é uma realidade, né? Na Idade Média, o suicídio diminuiu os números, os casos de suicídio. Por quê? Por um fato bem simples, né? A Igreja Católica foi muito forte na época e dizia que quem cometesse suicídio não recebia as bênçãos da Igreja. O suicídio não podia nem ser enterrado em cemitério. Não podia nem ser ter missa de aquelas que fazem de extremunção. Não podia, não. Isso na Idade Média. Era um castigo grande, até para a própria família que padecia de um suicídio na família. Alzeni, minha irmã, está entrando por aí. Tudo bom, Alzeni? Mais à frente, meus irmãos, dentro desse recorte histórico que a gente está falando, no período da Renascença, houve então uma maior liberdade religiosa. A Igreja Católica já estava começando a ter o protestantismo, certo? Mais ligado ao processo de renovação espiritual. Aí começou então, no período da Renascença, o número de suicídio começou a aumentar e continuou aumentando até os dias de hoje. Até uns dias atrás, eu não sei se os irmãos estão lembrados. Tudo bom, Zeni? Eu não sei se os irmãos estão lembrados de um joguinho que tinha aqui, já trazendo para a atualidade, né? De um joguinho aqui chamado Baleia Azul. Vocês estão lembrados desse joguinho, Baleia Azul? Não sei se vocês estão lembrados. O que era esse joguinho? Era um jogo que tinha nas redes sociais aí, WhatsApp, em todas as redes sociais, Facebook, né? E principalmente ele propôs 50 desafios. Olha só o perigo mesmo das redes sociais. Tudo bom. Que muitas vezes ele traz os seus benefícios, mas tem que ter muito cuidado com o perigo das redes sociais. Aí jogava no meio da juventude um desafio no meio dos jovens, que eram 50 desafios aos adolescentes. E sugeria, no final, o suicídio como a última etapa do jogo. E a gente viu vários casos de jovens que cometeram suicídio por causa de uma brincadeira sem graça nenhuma. Sem graça nenhuma, não sei se vocês estão lembrados. Trazendo bem para a atualidade. Nós observamos, meus irmãos e minhas irmãs,
dentro da doutrina espírita, muitas obras que falam sobre o tema suicídio. Eu peguei aqui algumas obras que eu quero mostrar para vocês, que vocês podem fazer essa pesquisa, que vocês vão analisar a veracidade do que eu estou falando aqui. Por exemplo, no livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação espírita, tem duas perguntas que falam especificamente sobre o suicídio, que é a questão 943 e a questão 900, até a questão 957. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Cláudia Sudério, tudo bom, Cláudia? Da questão 943 até 957 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, juntamente com os espíritos, discutem um tema, suicídio, apontando as causas e as consequências do suicídio e colocando os espíritos, através de Allan Kardec e os médiuns que codificaram na época, o suicídio como um ato sinistro. Isso vocês podem ver e ler e analisar no Livro dos Espíritos, nessas questões 943 até a questão 957. Em um outro livro espírita chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 5, que tem como tema Bem-aventurados os aflitos, o Espírito da Verdade, juntamente com Allan Kardec, eles analisam também o suicídio juntamente com a loucura. Eles colocam suicídio e loucura numa reflexão juntos. Olha a gravidade, colocando a loucura no mesmo patamar do suicídio. Muitas pessoas que cometem desatinos, loucuras, pelo suicídio. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião. Podem ir colocando aí, viu, meus irmãos, as opiniões. Terceiro livro que eu queria recomendar para que vocês lessem sobre o suicídio é o livro Céu e Inferno, especificamente também no capítulo 5. No capítulo 5, na segunda parte, há relatos, prestem atenção, isso eu acho fantástico no livro Céu e Inferno, porque ele traz relatos, diálogos entre os médiuns, Allan Kardec e os espíritos. Nesses relatos, os próprios espíritos dos suicidas falam. Os próprios espíritos que cometeram esse desatino, eles falam. E eles colocam o quê? O seu estado infeliz na erraticidade, ou no plano espiritual, entre uma encarnação e outra. No momento que ele comete o suicídio, a dificuldade espiritual que esses espíritos têm quando chega no plano espiritual. E que a gente vai ver mais à frente o que é que acontece. Quando o espírito comete o suicídio, o que é que acontece com ele quando chega do outro lado. Para vocês verem que não é uma brincadeira, não é assim uma coisa que a gente pode deixar de falar. É preciso que a gente fale, que a gente bate nessa tecla para que as pessoas compreendam a dificuldade espiritual para as pessoas que cometem isso. Outra obra que é muito conhecida, é uma obra clássica sobre suicídio, é o livro Memórias de um Suicida. Ele traz uma coisa interessante, esse livro, um local que ficam os suicidas que cometem um suicídio chamado Vale dos Suicidas. É um lugar que, segundo esse livro, de Ivone Pereira, coloca que as almas, quando desencarnam, que cometem suicídio, vão para lá. Um local tenebroso, um local de sofrimento. É importante, certo? Que vocês analisem, que vão lá ler, pesquisar, para vocês verem a gravidade das pessoas que cometem suicídio. O que é que acontece com as pessoas no plano espiritual? Ficam atreladas nessas zonas umbralinas, nessas zonas tenebrosas. Em um outro livro, esse outro livro chamado Mecanismo da Mediunidade, já este livro escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito, o médico André Luiz, ele discute nesse livro vários temas, mas tem uma parte importante que ele discute, que é a ideoplastia do pensamento. Ideoplastia do pensamento, as coisas que nós criamos na nossa mente que acabam se concretizando. E neste capítulo a gente vai ver que muitas coisas que nós criamos não são reais. E acaba se tornando realidade porque a gente dá corda, porque a gente dá substrato para que essas coisas aconteçam. Olha só que interessante, né? E, deixa eu ver se tem mais uma opinião. Opinião do nosso irmão Luiz: a cada 40 segundos morre uma pessoa no mundo através do suicídio. É muito triste, viu, meu irmão? É muito triste isso. E isso não acontece muito longe, né? Próximo. Muito próximo a nós aqui, né? Se você for colocar aí, acredito que muitos irmãos têm exemplo de pessoas que se cometeram suicídio na sua própria família.
Na minha família não tem, mas eu conheço pessoas que tentaram suicídio, sim. Conheço, né? Questão 944 do Livro dos Espíritos, ele vai trazer uma questão bem importante, que ele pergunta: temos o direito de dispor da nossa própria vida? Nós temos o direito de matar a nós mesmos, não é nem o outro, é a nós mesmos. Nós temos o direito de tirar a nossa vida. Aí os espíritos, meus irmãos, dizem o quê? Nunca o próprio homem, você não tem o direito de tirar a sua vida, porque só a Deus é que assiste esse direito. Deus nos deu a vida e Deus chama a vida de volta para o plano espiritual. Ele não tira a vida, ele chama de volta. E nós continuamos a jornada no plano espiritual. Quando nós cometemos o suicídio, nós estamos cortando um processo energético encarnatório que foi dado por misericórdia de Deus. Foi um presente de Deus. E nós não temos o direito, é por isso que nós dizemos, é um crime diante da lei de Deus. E os espíritos dizem, principalmente, o suicídio voluntário, você querendo, você procurando, é uma grande transgressão que os espíritos dizem, que eu vou falar isso muitas vezes aqui nessa exposição. O suicídio é um crime perante a lei de Deus. O espírito de Emmanuel, ele diz uma frase bem interessante, meus irmãos. Diz assim, ó, suicídio, ele é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Por que nós dizemos que é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus? Porque muitas vezes as pessoas cometem suicídio diante dos desafios que a vida impõe. Diante dos desafios que você mesmo coloca para que você aprenda. Aí você não quer estar diante desses processos de aprendizagem e se rebela contra as próprias leis de Deus. Uma delas é a lei de ação e reação. Que você planta, você vai colher. A lei de reencarnação, que você vem com uma programação, você está em contra. A lei da vida, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. Segundo a espiritualidade, meus irmãos, o suicídio é uma desastrada fuga. Muitas vezes a pessoa abre a porta pela porta do suicídio, achando que vai fugir dos desafios que apresenta na sua vida. Mas um autor espírita, muito conhecido também, chamado Richard Simonetti, ele tem um livro que ele fala isso. O suicídio é uma desastrada fuga. Não adianta você fugir dos desafios das coisas que acontecem aqui, porque você vai ter que passar por esses processos, desafios reencarnatórios. No livro Quem Tem Medo da Morte, Richard Simonetti, ele faz uma reflexão bem interessante, viu? Antes de falar da reflexão de Richard Simonetti, nosso irmão Luiz está colocando uma opinião que tem tudo a ver com o que Richard Simonetti está colocando. Luiz está dizendo que as aflições são necessárias para a nossa evolução. São sim. As aflições são necessárias para a nossa evolução. Tem até um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que diz, é o bem sofrer. Nós precisamos compreender o porquê de estarmos passando pelo sofrimento. E Richard Simonetti diz assim, ó, o autoaniquilamento, você tirar a sua vida, situa-se como uma porta falsa para o indivíduo. Ele coloca como uma porta falsa. Porque muitas vezes você, tirando a sua vida, você está julgando libertar-se dos seus males. Mas você precipita-se em uma situação pior. Você não está livrando dos males. Você está entrando num mal muito pior do que você imagina. Ou seja, é uma fuga desastrada, porque você está abrindo a porta e você, quando está lá do outro lado, da sua porta que você abriu, existe um abismo. Você cai naquele abismo e fica lá no fundo do poço. Mas no poço da sua consciência espiritual de que você cometeu algo errado diante da lei de Deus. Meus irmãos, segundo a literatura espírita, existem dois tipos de suicídio. O suicídio direto e o suicídio indireto. Vocês sabiam disso? Nas obras espirituais fala muito sobre isso. E Dalmo Borborema está entrando aí. Simone Agi, minha amiga Simone, lá diretamente dos Pampas, né? Rio Grande do Sul. Tudo bom, minha irmã? Tudo na paz? A literatura espírita fala de dois tipos de suicídio. O suicídio direto e o suicídio indireto. Não sei se vocês já leram sobre isso. Boa noite, meu irmão Hidalgo. Vamos lá. Segundo a literatura espírita, o suicídio direto, o próprio nome está dizendo. No suicídio direto, você há uma intenção, você quer, tem vontade, e você premedita.
Você diretamente você põe, como diz o outro, a mão na massa. Você faz, você tenta, você comete. Há uma intenção por trás. Não é uma coisa boba, isolada, não. Você intencionalmente você comete e você faz o quê? Premedita. Você cria toda a situação para que você tenha êxito naquilo, mesmo que você não tenha, né? Como exemplo, temos o nosso irmão André Luiz, do suicídio indireto, né, meu irmão? Você está indo lá na frente, né? Quem tem medo da morte, atenta ao suicídio. Quem tem medo da morte, não precisa se suicidar, porque a morte é uma passagem, né? A morte é uma passagem. Aí o livro, é um livro, minha irmã, que eu estava falando, Quem tem medo da morte, que fala sobre o processo da morte. Mas a pessoa que entende o processo da morte jamais comete o suicídio. Por quê? Porque a morte é uma mera passagem. Mas a morte tem uma programação para cada um dessa passagem. O suicídio é você querer forçar a barra de uma passagem que não chegou na hora ainda. Porque você está querendo fugir de uma situação que apresentou na sua vida. Está entendendo, meu irmão? Suicídio direto é bem simples. Você tem intenção, certo? O que foi tido exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. Daniele Ventura, minha amiga intelectual e irmã, tema importante. O suicídio direto, como eu falei, tem intenção e premeditado, é premeditado. O suicídio indireto, como o nosso irmão Luiz colocou aí, André Luiz, do livro O Nosso Lar, que fala sobre isso. Quando chegou no plano espiritual, ele escutava a voz dizendo assim, suicida, 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 né? Está lá no livro Nosso Lar. Aí ele disse assim, mas eu não cometi suicídio. Mas os espíritos desafiam. É um suicídio que ele, aos poucos, foi plantando. O suicídio indireto, que é esse segundo que eu vou falar, foi o suicídio de André Luiz. Ele, por muitos anos, ele cometeu atentados ao seu próprio corpo físico. O suicídio indireto é aquela pessoa que indiretamente comete atentados à sua própria saúde e que acaba agravando o seu corpo por, vamos dizer assim, descuido. Né? No caso de André Luiz, ele bebia, se não estou enganado, né, Luiz? Ou fumava, uma coisa assim, né? Ele acabou com a saúde dele com drogas, né? No suicídio indireto, não há uma intenção direta, né? Por exemplo, uma pessoa que fuma pode até achar, não estou me matando, não. Está se matando. Uma pessoa que bebe, está se matando. Quando eu falo beber e fumar demais, por exemplo, né? Eu não estou querendo julgar também quem bebe, quem fuma, não, né? O suicídio indireto não é premeditado, você não fica criando. Eu vou fazer isso, porque eu vou me matar. Não. Ele é provocado, presta atenção, a característica principal do suicídio indireto, né? É provocado por abusos na ordem física e moral. Nosso irmão Luiz está colocando uma opinião aí, ó, através dos vícios de toda ordem que diminui a nossa permanência na Terra. Exatamente o que o irmão Luiz está colocando. Que são esses abusos na ordem física, da nossa saúde física e moral também, que é o que ele está colocando aí. Bebia muito, é isso. É tanta informação, né, Luiz? Obrigado aí, né? O vício de André Luiz era bebida, que ele bebeu demais e acabou pegando uma doença, né? E morreu. E quando chegou no plano espiritual, né? Passou por todo aquele processo. Os dois tipos de suicídio, só para a gente voltar, direto e indireto. O direto tem intenção, premeditado, o indireto não. É aquela pessoa que comete, aos poucos, abusos na sua saúde física e moral e acaba chegando a situação complicada na sua vida. Algumas razões, eu vou citar aqui, meus irmãos, algumas razões. Eu poderia passar 2 horas aqui falando sobre razões de cometimento de suicídio. Eu vou citar algumas aqui. Primeiro, algumas pessoas, né? Eu vou citar algumas razões, não é julgando as pessoas, dizendo, porque às vezes a pessoa que não conhece fica julgando as pessoas. Não, porque fulano é fraco, porque cometeu suicídio. A gente não pode ir por esse caminho, né? Fulano não é fraco, fulano está momentaneamente num período de enfraquecimento dos seus pensamentos, da sua fé e assim por diante. Está passando por um processo energético que está botando a pessoa para baixo. Não que seja fraco, mas que está momentaneamente passando por dificuldade. Quem não tem dificuldade, meu irmão? Quem não está triste, quem não passa por por problemas, os mais diversos, que muitas vezes quer dizer assim, eu vou me matar porque é melhor. Muita gente, né? Mas eu vou citar aqui algumas razões, né? Essas razões aqui são tiradas
de estudos sobre suicídio, na parte científica mesmo, né? E eu vou citar aqui. Primeiro, algumas pessoas cometem suicídio porque querem fugir dos sofrimentos. Passa por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade amorosa, aí fica tão deprimido, tão triste, que querendo fugir daquela situação, dizendo, eu vou me matar. Para quê? Para não sofrer mais. Eu vou me matar porque eu não quero sofrer mais. Ah, porque fulano não me quer mais, agora minha vida se acabou. Pelo amor de Deus, quantas pessoas fazem isso? E quantas pessoas veem, né, e observam que a vida não acabou porque, por exemplo, acabou um relacionamento ou porque você perdeu um dinheiro. Se perder, pode ganhar de novo, né? Eu sei que é difícil, mas é uma situação bem complexa, né? Primeira razão é a pessoa que quer fugir, que não quer estar sofrendo porque alguma coisa aconteceu na sua vida e prefere se matar porque vai sofrer menos, né? Segundo, incapacidade de resolver problemas. A pessoa fica tão assim atarantada do pensamento que não consegue visualizar outras possibilidades, outras alternativas para a sua vida. E a única alternativa que aparece para ela é o quê? Se matar. Porque a gente sabe que a última alternativa é essa, né? Boa noite, meu irmão. Paz e luz. Cláudia, tudo bom, meu irmão? Ou seja, tem pessoas que cometem suicídio porque não vê capacidade de resolução dos seus problemas, não vê outra saída para o problema. Terceira, desequilíbrio físico, psíquico e espiritual. Problemas de saúde, problemas obsessivos, acontece também pessoas que cometeram suicídio, espíritos no ouvido da pessoa, se mate, se mate, se mate, pessoas com problemas espirituais, doenças e traumas psicológicos, das mais diversas ordens, como eu falei, esquizofrenia, tem muitas doenças que fazem com que as pessoas queiram se matar, mas é uma anormalidade, né? E a quarta razão, eu só coloquei 4 razões aqui, existem muitas, mas eu estou colocando essas 4 principais. É o materialismo, é a pessoa que tem desgosto pela vida, né? E acha que acabando ali com a sua vida, seu corpo, né? Vai acabar com o sofrimento porque a sua vida acaba-se com a morte do corpo físico. Milena Petrov está entrando aí, e a gente sabe que não. Isso é uma concepção materialista que, quando você acaba com a vida, acaba com o sofrimento. E não acaba, porque o espírito, ele continua. E a espiritualidade diz o quê? Sofrendo muito mais. Sofrendo muito mais. Parabéns, meu amigo. Tema importante. Muita luz, Milena. Tudo na paz, né? Segundo o espírito Emmanuel, no livro chamado O Consolador, ele diz assim, que muitas vezes a falta de fé é responsável pela quase totalidade do suicídio. É você que se desconecta da fé naquele momento, que você comete aquele desatino. Porque se você tivesse com uma fé forte, você não cometeria aquilo, não. Jamais você cometeria. Luiz Andrade, parabéns pelo tema de maior importância para conscientizar as pessoas da importância da vida e devemos fazer prece para os nossos irmãos que de maneira equivocada retiram a própria vida. Isso é verdade, meu irmão. Isso é muito interessante, a sua opinião que você está colocando aí. É importante que nós falemos sobre o tema. As pessoas que infelizmente cometem, a gente vai fazer nossas preces por essas pessoas, não julgando essas pessoas, mas dando o nosso melhor, nossas melhores energias para que elas possam sair dessa situação. Mas vamos para frente. As consequências, nós falamos aqui das razões, porque as pessoas cometem suicídio, as 4 principais: fugir de sofrimento, incapacidade de resolver problemas, desequilíbrios físico, psíquico, espirituais, as doenças e as obsessões e o materialismo, a pessoa que achou que acabou com a vida, acabou com tudo, né? As consequências. Você que já pensou em se matar, o que é que pode acontecer com você? Eu não estou querendo fazer medo aqui não é alarmismo não. Eu estou querendo trazer aqui conhecimentos que a espiritualidade nos mostra, nos adverte. Tanto para a gente como para as pessoas que estão convivendo com a gente. Porque a gente tem que chegar junto das pessoas que você está sentindo que ela está em dificuldade, das pessoas que ela estão passando por problemas, das pessoas que em algum momento já dizem assim que querem se matar. É bom chegar junto, é uma caridade que a gente faz por essas pessoas. Vamos para as consequências. O que é que pode acontecer com você
se você cometer suicídio? Vamos para o primeiro. Continuação do seu sofrimento em um nível muito maior. Você que se mata, acha que vai acabar com o sofrimento, meu irmão, vai piorar. Vai continuar num nível muito maior. Além disso, vai para a segunda consequência. Você vai se localizar, você vai ficar em um local na espiritualidade, em regiões de sofrimento. Por exemplo, o que o livro É Memória de um Suicida fala, no Vale dos Suicidas, para onde muitos espíritos vão. Além disso, vai para a terceira consequência. A pessoa passa por tormentos, recordações no plano espiritual e pesadelo do momento que cometeu suicídio. E fica ali rememorando e visualizando numa tela mental o desatino que cometeu. Além disso, o espírito que cometeu suicídio, ele vai apresentar lesões perispirituais no seu campo perispiritual. Essas lesões podem refletir na sua encarnação, você nascer na sua própria próxima vida, com o corpo danificado do local que você cometeu suicídio. Se foi no pescoço, se foi um tiro na cabeça, se foi um tiro aqui no ombro e assim por diante. E outra coisa importante é desperdício de tempo. Você está desperdiçando tempo porque vai voltar de novo. Vai voltar de novo. Vai voltar de novo. Lara Carneiro. Prece para Lara Carneiro. Tá certo, meu irmão. Vamos em frente. Tem um livro de Divaldo Franco, que é o livro chamado Após a Tempestade. Eliane Dias, tudo bom, Eliane? Que Deus fortaleça o espírito que é imortal, portanto vai continuar a dor e o sofrimento. Excelente escolha pela temática. Um abraço, minha amiga Eliane, é verdade. Nós temos que estar tratando sobre esse tema, que é um tema muito importante na atualidade, né? Livro Após a Morte, de Divaldo Franco. Espírito de Joana de Ângeles, nesse livro, ele fala sobre as consequências do espiritismo. Prestem atenção, gente. Olha, essa frasezinha aqui que eu coloquei no meu roteiro para a gente refletir, ela é muito interessante. Não é alarmismo, mas é o que pode acontecer de consequência para a pessoa. Eu vou ler. O que é que pode acontecer você que tentou ou que pensa em cometer suicídio? Aquelas pessoas que esfacelam o crânio, dão um tiro na cabeça, assim por diante, elas reencarnam, segundo o espírito de Joana de Ângeles, reencarnam. Consequência direta, muitas vezes com idiotia, problemas mentais. Pode reencarnar com surdez, conforme a parte do cérebro que foi afetada. Os que tentaram enforcamento, por exemplo, uma pessoa que se enforcou, reaparece muitas vezes com processo de paraplegia infantil. E isso, Joana de Ângeles está colocando o que pode acontecer. Ela está sendo muito direta aqui. Se você deu um tiro na cabeça, você pode nascer um idiota, você pode nascer com problemas, né, os mais diversos. Deixa eu ver aqui, ó. Tem opiniões aí, ó. Sofrimento terrível. Por isso tudo devemos sempre observar os atos e comportamentos de nossos familiares. É verdade, meus irmãos. Os afogados, por exemplo, uma pessoa que cometeu suicídio se afogando, pode nascer com problema de enfisema pulmonar, tiros no coração, cardiopatias congênitas irreversíveis, os que utilizam tóxico, se envenena, por exemplo, pode nascer com deformações congênitas, com úlceras, com cânceres e assim por diante. O que Joana de Ângeles está colocando aqui é uma informação direta, não é assim, eu vou sofrer no plano espiritual e quando voltar, não vou sofrer não. Olha o que ela está dizendo, vai nascer com um campo perispiritual já marcado por doença aqui. Doenças as mais diversas, na ordem de idiotia, na ordem mental, na ordem de problemas de enfisema pulmonar, de úlcera, de câncer e assim por diante. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião. Vamos para frente, né? Outros esclarecimentos que o Espiritismo traz como oportunos. O suicídio. O que é que acontece com o suicídio depois que morre? Para grande surpresa das pessoas que cometem suicídio, né? As mensagens espirituais dizem o quê? Que a pessoa continua viva. Continua a sentir as agonias da morte, com sofrimentos muito maiores que ele não vai conseguir evitar, porque vai estar na sua tela mental o tempo todo. Ele vai estar com enorme perturbação espiritual, decorrente, meus irmãos, de uma consciência culpada e da certeza íntima de ter transgredido a lei de Deus, porque a sua consciência vai estar cobrando pelo desatino que você fez. Nós podemos dizer também que
após a morte, do suicídio da pessoa que comete, né, um longo processo de reabilitação, passando por uma expiação dolorosa nas zonas purgatoriais, depois uma nova encarnação, com problemas até no corpo físico. É incrível, meus irmãos. A gente vai ver isso em vários livros. Livros Memória de um Suicida, como eu coloquei, fala desse local dos Vales do Suicida, um reduto de sofrimento que está lá dito no livro, que as mensagens falam de além-túmulo, que não passa muitas vezes despercebido, e as pessoas ficam lá presos. No livro, por exemplo, Memória de Além-túmulos, o suicida, em porões espirituais. E muitas vezes grandes hospitais carcerários ficam lá. A gente observa, meus irmãos, no livro dos Espíritos, nas questões 944, 949, que cada suicídio tem a sua particularidade. Esse tema deve ser tratado assim mesmo, meu irmão, com seriedade, com exemplos impactantes para alertar a humanidade da prevenção. É verdade, meu. É verdade. Desculpe se eu fui um pouco alarmante, assim, mas eu estou sendo muito direto para que a gente compreenda a gravidade. Eu acho que isso é importante, a gente estar falando de coisas que podem acontecer diretamente. Agora, os espíritos também dizem que existem fatores atenuantes e agravantes, né? A gente não pode passar uma regra e dizer todo suicídio é igual, não. Livro dos Espíritos, questão 944, a questão 949 diz assim: existe exemplo de atenuante e exemplo de agravante para a pessoa que cometeu. Por exemplo, uma pessoa que cometeu suicídio a favor de um filho. Uma pessoa que cometeu suicídio por uma obsessão, um espírito que ficou mandando. É um exemplo atenuante. Não é a mesma coisa, por exemplo, um suicídio intencional e premeditado. Que ela quis, ela procurou. Nesse caso aqui, é um exemplo agravante que está lá dito no Livro dos Espíritos. O Espiritismo, ele fala de uma profilaxia. Por quê? O Espiritismo fala da profilaxia do espírito. Ela fala, o Espiritismo, que nós precisamos fortalecer. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem aqui. Fala que nós precisamos fortalecer a nossa fé em Deus, a nossa fé no futuro. O Espiritismo, meus irmãos, esclarece sobre os sofrimentos decorrentes do ato do suicídio. Ele faz com que os próprios suicidas voltem para falar sobre os atos, para nos advertir, para mostrar a cada um de nós. O Espiritismo e as religiões de uma forma geral, principalmente as religiões cristãs, né, falam que nós precisamos orar e vigiar, utilizando a prece, utilizando a vigilância, diante dos atos que acontecem no nosso dia a dia, das informações que vêm do plano espiritual, muitas vezes negativas, para que você cometa coisas erradas. Fala que nós precisamos estar atentos a tudo, as informações do plano material, do plano espiritual. Nós podemos aliviar através do nosso pensamento. O espírita tem que se opor à ideia do suicídio. O espírita não pode jamais deixar de falar no suicídio, porque o espírita tem a certeza na vida futura que impede-o de abreviar a própria vida. O suicídio inconsciente, a cólera, a falta de autodomínio, os excessos da alimentação, é suicídio indireto. O Espiritismo fala que nós precisamos enfrentar a vida. Enfrentando a nossa vida e desafios, nós podemos, muitas vezes, esses desafios ser grandes oportunidades de aprendizagem, meus irmãos e minhas irmãs. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião aí. Orar e vigiar sempre. Os nossos problemas não são tão graves como nós imaginamos. Lembremos que os nossos problemas podem não ser tão graves quanto a nossa imaginação pinta. Quem sabe, meus irmãos, se esperamos um pouco mais, você que está com dificuldade, espere um pouquinho mais. Tenha calma, tenha paciência. Exercite a sua paciência, exercite a sua resignação. A dificuldade, meu irmão, não toma outro rumo. A doença não recebe o remédio correto. O desgosto não tem o consolo necessário. Nós depositemos a nossa confiança inteiramente em Deus. Deus, Ele sabe o momento oportuno de nos tirar do embaraço, de nos dar força. Deus é Deus. Como nós colocamos no início naquela música. Suicídio nunca, nunca. Eu vou terminar, meus irmãos, com um poema que eu encontrei aqui, certo? É bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado da temática de hoje. Mas é um poema que eu encontrei aqui na internet que ele fala, ele tem como tema suicídio não. Diz assim: para começo de conversa, quero confraternizar. Sei que a tua dor é grande, mas estou a te escutar.
Aqui tens um ombro amigo, então escuta o que eu te digo, que tudo irá melhorar. Mas preciso que me ajudes. Vamos comigo pensar, a vida é um presente divino, que não vale a pena tirar. E também tenho que lhe dizer que depois que você morrer, a vida vai continuar. A vida é uma grande escola, onde estamos a estagiar. E a cada existência é uma série pela qual precisamos passar. E não adianta fugir, porque se você desistir, terás que recomeçar. Do mestre dessa nossa escola, tu já ouviste falar. E um belo dia no monte começou a nos ensinar. E disse que foi para os aflitos que todos os seus conflitos ele veio consolar. Eu também preciso dizer algo talvez desplantar. Digo que ao tirar a tua vida, vivo irás te encontrar. E no vale de aflição e de muita desolação você irá despertar. E lá sofrerás muito mais pela existência encurtar. Pensas que irás ter alívio, mas a tua dor só irá aumentar. E é por isso que eu te digo, meu companheiro e amigo, não pense nunca em se suicidar. Observe o exemplo infeliz dos que vêm a te falar. E vivos, depois que morrem, eles voltam a te alertar. E falar dos seus sofrimentos e de todos os seus tormentos que passaram a experimentar. Mude a tua referência, deixe de se lamentar. Encare os problemas de frente e tudo irá superar. Porque a força você tem e contas com o auxílio do bem e os amigos que irão te amparar. Levanta a tua cabeça e passes a observar que se você sofre no mundo, não estás em primeiro lugar. Há outros que sofrem também e que estão sem ninguém com quem possam desabafar. Que tal esquecer tua dor e teus ouvidos emprestar? Oferecer um ombro amigo para que outros possam chorar. E amparando teu irmão em toda a sua aflição, a tua própria ira se curar. E assim, pouco a pouco, verás sua dor cicatrizar. E usar esse remédio poderoso e salutar. De muita capacidade que se pode tomar à vontade. E esse remédio é amar. Olha, espero sinceramente ter podido te ajudar. Fica aqui o meu presente que espero que possas guardar. E no fundo do teu coração, é com toda a emoção que Jesus possa te abençoar. Esta é um poema que eu encontrei na internet, né, que eu achei bem interessante, que fala sobre o suicídio. E a gente pode dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que tem uma música que eu escolhi aqui para a gente encerrar, certo? É uma música bem interessante que... Deixa eu ver se está aqui. Que eu escolhi para a gente encerrar e quero oferecer a todos vocês, certo? Que estão até agora conosco, refletindo sobre o Evangelho, sobre o direito à vida, sobre a misericórdia de Deus. E eu vou terminar com esta música. Depois desse poema lindo, tem uma música que eu quero oferecer para vocês, meus irmãos, que é uma música do nosso irmão Raul Seixas, cantado aqui pelo grupo Nenhum de Nós, que é uma música que ele retrata um pouco do pensamento nosso aqui, que nós precisamos tentar sempre, porque a batalha da vida não está perdida. A batalha da vida não está perdida, certo? Tente outra vez. Após essa música, a gente vai fazer a nossa prece. E quero oferecer a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, essa linda música, para que você que está padecendo por alguma dificuldade, com algum problema, não diga que a canção tente outra vez. Levanta a sua cabeça. Não deixe que os desafios te coloquem para baixo. Vamos lembrar de Jesus. Essa música é um poema. Eu ofereço a todos vocês. Pois a água viva ainda está na fonte.
Tente outra vez. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente. Levante tua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Basta ser sincero e desejar pro mundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. Não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Tente. Meu irmão, essa música é pra você, viu, amor? É pra você. Você vai conseguir ter discernimento e resolver o problema. Não pense que a cabeça aguenta se Você é inteligente, você peça a espiritualidade. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Tente outra vez, meus irmãos, minhas irmãs. Essa música que a gente não poderia deixar de passar, porque essa música tem tudo a ver com aquela pessoa que está pensando em cometer qualquer desatino na sua vida, como por exemplo o suicídio. E estamos aqui para alertar a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs, para que possa agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos nessa encarnação. A oportunidade da vida, esse grande presente que Deus nos dá. Agradeço a cada um dos irmãos, agradeço a cada uma das irmãs que ficaram até agora a escutar-me, a gente ficar atento nessa palestra e nesses conhecimentos que a espiritualidade nos passa. Quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, a Cláudia está aí, ao Zeni, muita gratidão, certo? Eu vou fornecer sim, viu, meu irmão Luiz, o poema para você, tá certo? Vamos concluir a nossa palestra de hoje, agradecendo a cada um de vocês, meus irmãos, que continuam a escutar essa reflexão, e vamos elevar o pensamento ao alto. Pega o seu copinho com água, as pessoas que estão precisando de pressa, acredito que todos nós, né? Que estamos passando por dificuldades, que estamos passando por desafios, especialmente nosso irmão Valmor, que fez o pedido aí, que está precisando de pressa para ter discernimento em um problema que precisa resolver. Meu irmão, vamos estar aqui orando por você, certo? Eu tenho certeza que você vai tomar a decisão correta. Escuta o seu coração, faça uma prece aos seus mentores espirituais, peça a Jesus. E os seus mentores juntos vão dar um caminho certo de discernimento. Mas lembre-se, meu irmão, lembre-se, qualquer decisão que a gente for tomar, a gente pensa assim, o que eu quero tomar como decisão para o outro, eu queria para mim mesmo. Se você vai ter a resposta, meu irmão, pense direitinho. Se você queria, faça. Se você não queria, não faça para o outro aquilo que você não queria para você. Jesus recomenda isso.
Não sei, meu irmão, porque eu estou falando isso para você, certo? Mas eu tenho certeza que você vai ter discernimento, sim, diante desse problema que você está passando, que eu não sei o que é, certo? Mas estamos juntos, certo? Vamos levar o pensamento a Jesus. Coloque o seu copinho com água, o meu copinho está aqui. Vamos pedir a espiritualidade maior nesse momento. Toda a energia. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Divino Mestre, Jesus, de luz, de paz e amor. Vamos nesse momento pedir a espiritualidade maior para fluidificar a nossa água, a água de cada um dos irmãos que estão aqui, colocando os medicamentos nesta água, os medicamentos da natureza, Divino Mestre Jesus. Mentores, amigos de todas as falanges que estão conosco. Caboclos, pretos velhos ciganos, mestres orientais. Que neste momento, os espíritos aureolados de Deus possam ir ao encontro de cada uma das criaturas necessitadas, criaturas que estão padecendo de várias dificuldades. Mestre de luz, de paz e de amor, que abençoa cada uma das famílias, que abra a mente, que abra o coração para a essência divina, que é a essência do amor. Que valorizemos a nossa vida, que valorizemos a vida dos nossos familiares, que valorizemos a vida dos nossos irmãos, seres vivos, desde uma pequena planta, desde o animal até o nosso irmão que convive conosco. Dentro dessa ideia holística, energia divina, nós possamos honrar os nossos antepassados, a nossa ancestralidade, que nós possamos honrar a nossa vida, muita luz, muita paz, que no nosso coração possa transbordar cada vez mais luz e paz. Jesus abençoa a cada um de nós, que nós possamos expandir essa luz de dentro do nosso coração, que o nosso planeta Terra possa sentir as luzes vindas do espaço sideral dos espíritos abençoados. Que essas luzes caiam sobre cada um de nós, e nós possamos sentir o bafejar do Espírito de Deus sobre cada um de nós. Divino Jesus, Pai de amor e bondade, Irmão nosso, Deus Criador, que abençoe a cada um e a cada uma de nós. Amigos e amigas dessa rede de conexão virtual, que cada um de nós possamos continuar essa noite com muita paz no nosso coração, que possamos passar essa mensagem à frente, a mensagem a favor da vida e de combate ao suicídio, que não possamos somente no dia de hoje refletir sobre isso, mas que possamos refletir sempre sobre a importância da vida e repassar essa informação para quem precisa. Chegue junto, auxilie, pegue na mão de quem está padecendo, de quem está com dificuldades. Ok, meus irmãos? Quero agradecer a todos os irmãos e as irmãs pela paciência, certo? Daqui a pouco estarei editando esta live, essa palestra, colocando no meu canal no YouTube, vou compartilhar novamente para que vocês possam passar para seus amigos, para suas amigas e para ficar guardadinho lá como arquivo. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de nós. Muita luz, muita paz. Eu aqui vou tomar minha água, fluidificada pelos irmãos espirituais. Tome a sua, meu irmão, que Deus abençoe, que Deus ilumine, hoje e sempre. Luz e paz. Terça-feira estaremos de volta com as nossas lives espirituais. Muita luz, muita paz e muita bênção no coração de todos nós.